Olá pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o show da Madonna. Foi algo que ela veio até o Brasil, né? Uma artista internacional que tem milhões de seguidores, tem uma influência muito grande aonde vai e tem uma carreira sólida ao longo dos anos. Mas aqui eu quero levantar algumas hipóteses e eu quero que você entenda o que eu estou falando. A Madonna, como vocês viram, né, no show dela, muitos cristãos, inclusive, ficaram chocados com o nível de satanismo que ela utilizou, de rituais satânicos, simbologia satânica em todas as esferas. A mulher deixa bem claro que ela é uma bruxa e ela entende muito bem o que ela está falando, tanto que ela cita o Apocalipse. E eu quero ler para você aqui, para que você possa entender muito bem a profundidade do que ela está falando. Ela não está falando sobre alguma coisa, é um entretenimento tão somente. Ela está falando que Jesus está voltando e que o tempo de Satanás nessa terra está acabando. Porque apesar de Satanás ter sido criado para ser um ser eterno, ele vai ter fim. E ela sabe muito bem que ela tem servido às trevas. E ela tem influenciado jovens para a destruição e para as trevas, para a rebelião constante, como se isso não fosse nada e contrário, inclusive, a Deus. Ela está pregando o ocultismo e a destruição de toda regra moral. Eu duvido que ela aplique isso aos seus próprios filhos, ou ela queira que isso seja aplicado aos seus próprios filhos ao longo da vida. Ou ela não ama ninguém, né? Provavelmente seja isso. Porque a Bíblia diz que nós amamos através de Jesus, é que a gente consegue entender o que é efetivamente o amor, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 13. Mas eu quero ler com você lá o que diz Apocalipse 1:7, diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá até quanto os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Versículo 8 diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Satanás, ele tem profunda inveja, porque ele não pode dizer que ele é o Todo-Poderoso. Ele não é ninguém. E o tempo dele nessa terra está próximo do fim, com todos aqueles que são levados à destruição. Então eu quero que você escute aquilo que a Madonna falou, referente, citando esse versículo bíblico, inclusive aqui, falando que Jesus está voltando, falando que Cristo está chegando. E todos aqueles que assistiram não têm levado a sério que Jesus está voltando, não têm se dedicado àquilo que a Bíblia está falando, levando em rebelião todas as coisas, não se importando, negligenciando aquilo que a palavra diz. Saiba que cada um de nós será julgado conforme as nossas ações e aquilo que nós não estamos fazendo, inclusive. Muitos dizem assim, ai, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu não roubo, eu não mato, mas você negligencia porque você não tem feito nada daquilo que é o propósito que Deus tem colocado para você fazer. E enquanto muitos têm sido levados às trevas por uma mulher, por exemplo, Madonna, que tem sido um catalisador das trevas, nós não estamos fazendo nada e deixando que isso entre em nossos lares. Seja nossos filhos tenham ouvido esse tipo de destruição, de morte. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Você pode dizer assim, nossa, mas eu gosto das músicas dela, não me causa nenhum problema. Mas eu vou dizer para você, causa sim. Isso é a mesma coisa da poluição do ar. Vamos lá, vamos imaginar a poluição do ar. O que acontece? Você muitas vezes não se incomoda tanto. Uma pequena situação em que você começa, você espirra aqui, mas fala, não tem tanto problema. Um dia você vai ver o teu pulmão tá preto, de tanta poluição. A gente sabe que a poluição pode gerar várias questões, inclusive o câncer. Acontece a mesma coisa no nosso mundo espiritual, nós somos incentivados a ouvir muitas coisas que são o mundo falando e pregando contrário a Jesus, porque todas as séries, músicas desse gênero geram o que? A rebelião no coração. E aí você diz, não, eu ouvi hoje, não teve problema nenhum, amanhã estou ouvindo de novo, não teve problema nenhum, até que você vai ver que a sua vida espiritual morreu. Porque tudo que você tem feito é para louvor de Satanás. Você não tem mais louvado a Deus, você não tem mais buscado o Senhor, porque você tem sido levado pelas trevas, pela rebelião e pela morte. E a Bíblia diz que todos aqueles que carregam o espírito de rebelião é espírito de feitiçaria. E feitiçaria é morte. Então, eu quero deixar você para refletir sobre isso. Pense
Pense, reflita sobre essas questões. Estamos nos tempos do fim. Os tempos do fim estão próximos. Até mesmo as trevas está pregando isso. E Madonna, onde ela vai? Nos shows onde ela vai, no mundo inteiro, ela tem falado sobre o Apocalipse. Então preste atenção sobre isso. Reflita sobre isso. E não pense que é uma coisa, isso daqui é bobagem, isso daqui é fake news, como está tão na moda, né? De falar que é fake news. Não, isso aqui é a realidade, gente. Isso aqui é real. E todos nós estamos sentindo a brevidade dos tempos. Todos nós estamos sentindo que tem algo para acontecer. E Satanás também está falando a mesma coisa. Vamos nos preparar. A mensagem é urgente e nós temos que estar preparados, nós e nossos filhos. Criaremos os próximos líderes das próximas gerações. E nós temos que ter isso em mente, levando os nossos filhos a desenvolver esse espírito profético com base no Espírito de Deus, com base no Senhor, com base na palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, estaremos fadados a não subirmos com Cristo quando Ele voltar, ou não estarmos no arrebatamento. Amém? Então era isso que eu queria trazer para você, só compartilhando aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.